O eco de suas vozes, louvando a Deus, ressoou pelas colinas de Belém, mas o significado daquela noite transcende o evento. A escolha divina de pastores, homens simples e marginalizados, para serem os primeiros a testemunhar a chegada do Messias, não foi acidental. Foi uma declaração poderosa contra as hierarquias humanas. Deus, em sua sabedoria soberana, revelou o maior milagre não a reis ou sacerdotes, mas àqueles que o mundo considerava insignificantes, elevando a humildade. Essa decisão subverteu a lógica, estabelecendo um novo paradigma para a manifestação do divino, mostrando que a verdadeira glória reside na simplicidade. As lições humanas extraídas de sua narrativa são atemporais e pertinentes. A humildade se destaca, a ausência de pretensão, a disposição de corações abertos para receber uma verdade que desafiava a razão. Eles não questionaram com ceticismo, mas responderam com fé simples e direta. Sua disponibilidade também é um farol. Largaram rebanhos e segurança para seguir uma mensagem celestial, demonstrando entrega total. E por fim, a autenticidade. Encontraram Deus na crueza de um estábulo, numa cena que clamava por um coração puro. Essas virtudes não são relíquias do passado, mas pilares para uma vida de propósito hoje. Deus, com frequência que nos intriga, escolhe o desprezado, ignorado ou fraco para manifestar sua glória. É um padrão divino que se repete na história bíblica, de Davi a pescadores humildes. Essa estratégia não é uma falha, mas demonstração intencional de que sua força se aperfeiçoa na fraqueza humana. Ao desafiar as expectativas, Deus assegura que a glória seja unicamente dele, não atribuída à inteligência ou status. É um convite constante para reavaliarmos nossos critérios de valor e reconhecermos a mão divina onde menos esperamos. O legado desses homens simples é complexo e profundamente inspirador. Eles não escreveram livros, nem construíram impérios, mas sua história ressoa através dos séculos, tocando milhões. Eles redefinem o que significa ser um testemunho de Deus na modernidade, mostrando que autenticidade e obediência superam qualquer pompa. Sua proclamação, vinda de bocas que cheiravam a ovelhas e suor, carregava uma verdade inegável. Tornaram-se prova viva de que a mensagem mais profunda emerge dos lugares mais inesperados, através das pessoas mais improváveis, desafiando nossa percepção de quem é digno de carregar uma verdade tão grandiosa. A história dos pastores é muito mais que um conto de Natal. É uma lição eterna sobre o propósito divino na humildade. Ela nos convida a olhar para nossas próprias vidas. Estamos abertos, como eles, para os chamados inesperados de Deus, mesmo fora da zona de conforto? Valorizamos a autenticidade e a humildade em um mundo que idolatra o poder? A verdade de sua experiência nos desafia a reconsiderar onde buscamos o divino e como podemos ser testemunhas. Que essa narrativa inspire você a encontrar a glória de Deus nos lugares mais simples e a responder com um coração disponível. Se você se sentiu tocado, inscreva-se para mais histórias e deixe seu comentário. Onde você enxerga a humildade se manifestando em sua jornada hoje? No coração de uma noite fria, sob um manto de estrelas que pontilhavam o céu da Judéia, a história mais extraordinária da humanidade estava prestes a ser revelada. Mas quem seriam os primeiros a receber essa notícia tão grandiosa? Reis em palácios luxuosos, sacerdotes nos templos sagrados, homens de sabedoria e poder, aguardando ansiosamente o cumprimento das profecias? Não. A revelação veio para um grupo improvável, aqueles que viviam à margem da sociedade, os guardiões da noite, os humildes, pastores. Essa escolha divina não foi aleatória. Ela contém um segredo profundo sobre o caráter de Deus e a verdadeira essência da fé.
Antes de mergulharmos fundo nessa história que desafia todas as expectativas, se você busca entender a profundidade da fé e o caráter divino, já se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma de nossas análises. Os pastores, na sociedade daquela época, eram figuras marginalizadas, frequentemente vistos como impuros, impossibilitados de participar plenamente da vida religiosa e social. Sua vida era de isolamento, em contato constante com a natureza selvagem e com os animais, afastados dos centros urbanos e da elite. Não tinham status, nem riqueza, nem influência. Eram homens rústicos, cujo cheiro de ovelha e a rudeza do campo eram sua marca registrada. Sua rotina era árdua e monótona, marcada pela vigília noturna, pela defesa do rebanho contra predadores e pela busca por pastagens, um ciclo interminável de trabalho e dedicação silenciosa. Essa exclusão social, contudo, lhes conferia uma perspectiva única. Longe das distrações e vaidades das cidades, eles desenvolviam uma profunda conexão com a terra, com o tempo e, talvez sem saber, com o divino que se manifestava na imensidão do céu noturno. Sua simplicidade não era apenas uma condição social, mas um estado de espírito, uma abertura para o inesperado que a complexidade do mundo urbano muitas vezes obscurece. Não estavam presos a hierarquias ou rituais complicados. Sua fé, se é que a tinham, era prática, vivida na dependência do Criador para a proteção e sustento de seus rebanhos. A escolha de Deus em se manifestar a esses homens despretensiosos reflete um padrão recorrente nas Escrituras. Ele eleva os humildes e confunde os sábios. É uma demonstração intencional de que o valor de uma pessoa aos olhos divinos não se mede por sua posição social, riqueza ou intelecto. Em vez disso, a disponibilidade do coração, a simplicidade de espírito e a ausência de pretensão se tornam o solo fértil para a semente da verdade divina. Deus não precisava de intermediários pomposos. Ele buscava corações abertos para receber a mensagem mais importante de todos os tempos. Ao analisar a formação e o contexto desses pastores, percebemos que eles não possuíam a educação formal dos escribas ou a autoridade dos fariseus. Sua formação era a experiência da vida no campo, a observação do ciclo das estações, a dependência da providência. Eles eram guardiões de vidas, e essa responsabilidade, embora simples, exigia vigilância, coragem e um senso inato de cuidado. Era a esses homens, cuja vida era um reflexo da dependência e da simplicidade, que Deus confiaria o primeiro anúncio do nascimento do Salvador, desafiando a lógica humana e revelando seus próprios critérios de valor. Era uma noite como tantas outras para aqueles pastores. O frio da Judéia mordia a pele e o silêncio do campo era quebrado apenas pelo balido ocasional das ovelhas e pelo estalar da lenha na fogueira. Eles estavam cumprindo sua rotina milenar, vigiando o rebanho, protegendo-o de lobos e ladrões, sem imaginar que aquela seria a noite que mudaria para sempre a história do mundo e suas próprias vidas. A monotonia da vigília era um desafio constante, exigindo paciência e perseverança, mas também criava um ambiente propício para a contemplação, um terreno fértil para o inesperado. De repente, a escuridão foi rasgada por uma luz gloriosa, mais brilhante que 1000 sóis. O brilho intenso da glória do Senhor os envolveu, e o terror se apoderou de seus corações rústicos. Imagine o choque, o medo visceral de homens acostumados apenas à penumbra e aos sons da natureza, confrontados com uma manifestação tão avassaladora do sobrenatural. A reação humana é sempre a mesma diante do desconhecido e do imponente: o pavor. Seus desafios reais não eram apenas os perigos físicos do campo, mas também a limitação de sua própria compreensão diante do divino. Então, uma voz ressoou na noite, calma e poderosa.
um anjo do Senhor apareceu, dissipando o medo com as palavras mais reconfortantes. Não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A mensagem era clara, direta e carregada de uma promessa que a humanidade esperava por séculos. A escolha do anjo para transmitir essa notícia aos pastores sublinhava a universalidade da salvação, que não era exclusiva de uma elite, mas destinada a todo o povo. E como se a visão de um único anjo não fosse suficiente para abalar suas almas, subitamente uma multidão da milícia celestial se juntou ao primeiro anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O céu se abriu e a canção dos anjos ecoou pelos vales, uma sinfonia divina que celebrava o nascimento do Messias. Foi um espetáculo de magnificência e esplendor inigualáveis. Um vislumbre do reino celestial que transcendia qualquer experiência humana. Diante de tal manifestação, os pastores foram confrontados com uma decisão crucial. Aqueles homens simples poderiam ter permanecido petrificados pelo medo ou ter duvidado da sanidade de seus próprios olhos. Mas, em vez disso, houve uma resposta imediata e unânime, nascida de uma fé simples e pura. Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Eles não hesitaram. Não questionaram a validade da visão, nem se preocuparam com o que os outros pensariam. A urgência da mensagem e a autoridade daquele que a enviou foram suficientes para impulsioná-los a uma ação decisiva, marcando o início de sua jornada como os primeiros evangelistas. Com o coro celestial se dissipando no ar gélido, os pastores não perderam tempo. A decisão crucial já havia sido tomada. Eles precisavam ir. Deixando seus rebanhos sob a proteção divina, ou talvez apenas à mercê da sorte, correram apressadamente para Belém, guiados pela fé e pela promessa de que encontrariam um recém-nascido envolto em panos e deitado numa manjedoura. Essa urgência e obediência imediata são um testamento da pureza de seu coração, desprovido da hesitação e do ceticismo que muitas vezes paralisam aqueles que se consideram mais sábios. Ao chegarem a Belém, a cena se desenrolou exatamente como o anjo havia descrito. Encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura em um cenário de simplicidade e pobreza que contrastava dramaticamente com a glória da anunciação que haviam presenciado. Não havia pompa nem luxo, apenas a fragilidade de uma nova vida em um ambiente humilde. A realidade física do nascimento do Salvador, tão diferente da grandiosidade celestial, reforçou a mensagem de que Deus se manifesta na humildade e na vulnerabilidade. E, imediatamente, os pastores não apenas adoraram, mas também divulgaram o que lhes havia sido falado a respeito daquele menino. Eles se tornaram os primeiros evangelistas, compartilhando sua experiência extraordinária com todos que encontravam. Sua narrativa, vinda de homens tão simples e desacreditados, deve ter causado um misto de espanto e incredulidade. No entanto, a autenticidade de sua alegria e a vivacidade de seu testemunho eram inegáveis, plantando sementes de questionamento e maravilha nos corações dos ouvintes. A reação daqueles que ouviram foi variada. Todos os que a ouviram se maravilharam das coisas que os pastores lhes diziam. Maria, por sua vez, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Essa diferença de reação destaca o legado complexo do testemunho dos pastores. Para alguns, foi apenas uma história curiosa. Para outros, como Maria, foi uma confirmação divina, um sinal de que a profecia estava se cumprindo. O testemunho dos humildes pastores não apenas confirmou a Maria a divindade de seu filho, mas também serviu como uma poderosa validação para José, que enfrentava o desafio de ser pai de um filho não biológico.
Se essa narrativa sobre a escolha divina dos humildes está tocando seu coração e você está percebendo a profundidade do impacto que pessoas comuns podem ter, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. É assim que juntos espalhamos a verdade e mostramos que a fé genuína não tem fronteiras. Os pastores, com sua ousadia e simplicidade, redefiniram o que significa ser um testemunho. Eles não tinham credenciais teológicas ou poder político, mas tinham uma experiência genuína com o divino, e essa experiência os impulsionou a proclamar a boa nova, provando que a voz da verdade pode emergir dos lugares mais inesperados. Após testemunharem o Messias e compartilharem sua incrível história, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido anunciado. Eles não retornaram à sua rotina como os mesmos homens. Aquele encontro transformou suas vidas para sempre, preenchendo sua existência simples com um propósito eterno. A alegria e a gratidão transbordavam, e sua experiência se tornou uma fonte inesgotável de louvor, um eco da canção angelical que ainda ressoava em seus corações. Eles se tornaram exemplos vivos de como a fé pode transformar o ordinário em extraordinário. O legado desses homens simples é complexo e profundamente inspirador. Eles não escreveram livros, nem construíram impérios, mas sua história ressoa através dos séculos, tocando milhões de corações. Eles redefinem o que significa ser um testemunho de Deus, mostrando que autenticidade e obediência superam qualquer pompa ou status social. Sua proclamação, vinda de bocas que cheiravam a ovelhas e suor, carregava uma verdade inegável, pois era baseada em uma experiência direta e inesquecível. Tornaram-se prova viva de que a mensagem mais profunda emerge dos lugares mais inesperados, através das pessoas mais improváveis. A escolha dos pastores por Deus revela lições humanas profundas sobre liderança, caráter e a condição humana. Ela nos ensina que a verdadeira liderança espiritual não está atrelada a títulos ou posições, mas à capacidade de ouvir a voz de Deus e responder com obediência. O caráter dos pastores, marcado pela humildade e pela simplicidade, os tornou receptivos à mensagem divina, ao contrário de muitos que estavam cegos pela arrogância e pelo preconceito. Eles nos mostram que a disponibilidade do coração é mais valiosa do que qualquer qualificação terrena. Essa narrativa nos convida a uma profunda reflexão sobre nossos próprios critérios de valor. Em um mundo que idolatra o poder, a riqueza e a fama, a história dos pastores nos lembra que Deus frequentemente escolhe o desprezado, o ignorado ou o fraco para manifestar sua glória. É um padrão divino que se repete na história bíblica, de Davi a pescadores humildes, e continua a se manifestar hoje. Essa estratégia não é uma falha, mas uma demonstração intencional de que a força divina se aperfeiçoa na fraqueza humana, assegurando que a glória seja unicamente dele, não atribuída à inteligência ou status. A história dos pastores é muito mais que um conto de Natal. É uma lição eterna sobre o propósito divino na humildade e na obediência. Ela nos convida a olhar para nossas próprias vidas. Estamos abertos, como eles, para os chamados inesperados de Deus. Mesmo fora da nossa zona de conforto, valorizamos a autenticidade e a humildade em um mundo que busca constantemente a aprovação externa. A verdade de sua experiência nos desafia a reconsiderar onde buscamos o divino e como podemos ser testemunhas. Qual foi a lição mais marcante para você? Deixe seu comentário abaixo. E se você deseja continuar explorando personagens bíblicos que desafiaram as expectativas e nos ensinam verdades eternas sobre fé e caráter, clique no vídeo que aparece agora na tela para aprofundar sua jornada de fé. Nos vemos lá!